Mas hoje se fala muito para a gente não usar o açúcar. O açúcar é o veneno do século, né? Eu acho, não sei, todo mundo fala isso, açúcar, o glúten, leite. Você concorda que esses itens aí são prejudiciais ao nosso cérebro? Eu concordo em termos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos obviamente hipercalóricos, e tudo isso tem, logicamente, em coisas que são açucaradas, né? Então, se a gente pensar hoje, é o que você falou de maneira bem clara isso. Não é uma dieta para quem tem Alzheimer, é uma dieta para quem tem cérebro, né? Então, todo mundo tem cérebro, todo mundo precisa cuidar do cérebro. E aí eu queria dividir em duas coisas. O que não se deve e o que se deve. Não digo evitar completamente ou consumir completamente, mas no bom senso. Se você diminuir o uso de álcool durante a vida e a terceira idade, você já desgasta menos o seu cérebro. Cigarro é uma coisa que também vai ocluindo pequenos vasos e aumenta muito o risco de doença cognitiva na terceira idade. Diminuir o cigarro, diminuir o álcool já seria uma grande bênção. Controle do peso. A gente sabe que a obesidade e o diabetes hoje são fatores de risco para doença cognitiva, para lesão. Tudo que lesa o cérebro, que altera o vaso, e aí eu coloco a hipertensão também. Se tiver essas doenças, elas têm que estar controladas. Então, excesso de sal, excesso de açúcar, de caloria, de alimento industrializado, isso não é bom para ninguém. A dieta mais estudada hoje para cérebro é a dieta do tipo mediterrânea. Dieta mediterrânea é aquela que é pobre em carne vermelha, ela tem proteínas mais da carne branca ou outras proteínas não animais, né? Ela é rica em alimentos antioxidantes, em frutas menos adocicadas, em frutas que têm o resveratrol, em boas gorduras, que tem o ômega 3, 6, 9, tem peixes de águas frias, oleaginosas, que são aquelas sementes. Então, essas dietas são boas para todo mundo. Diminui o risco cardiovascular, diminui o risco de câncer e melhora também a saúde cerebral. Agora, para algumas pessoas, a recomendação tem que ser mais direcionada. Se a pessoa tem intolerância à lactose, se ela tem intolerância ao glúten, então ela vai ter que ter dietas ainda melhores. Então, aí conversar com o nutrólogo ou com o nutricionista, mas de modo geral, uma comida mais descascada do que desembrulhada, uma comida mais colorida, mais in natura, né, com menor tempo de armário, de processamento, o seu cérebro vai agradecer, o seu corpo vai agradecer, porque o cérebro é um órgão que precisa ser irrigado com sangue, precisa ser alimentado e nutrido com boa alimentação e com boas vivências. Com isso você vai proteger, sem dúvida, pré e pós-Alzheimer. É isso aí, gente, viu? Fácil de guardar. Descasque mais e desembrulhe menos. Facinho, né? Uma metáfora aí maravilhosa que você sabe que se está desembrulhando aqui, né? Não está bom. Bom, doutor, em relação à incontinência urinária, né? Eu percebo que, assim, na fase inicial, não é uma incontinência, né? Eles não sabem aonde fazer, né? E depois chega quando dormem, né? Na hora de dormir. Eu acho que assim, durante o dia ainda tem aquele controle, mas durante a noite não. E acaba que não tem sono muito tranquilo, porque ficam molhados, precisa trocar fralda, não é? Como é que é isso? Como é que acontece isso? O que me diz isso? A incontinência, como você bem colocou, não é uma marca da fase inicial da doença de Alzheimer. Agora, a gente tem que lembrar que o Alzheimer acontece mais em idosos. A gente sabe que idosos já têm um risco maior de ter urge incontinência, de ter que correr do banheiro, de perder um pouquinho por outras doenças. No caso do homem com Alzheimer, no homem idoso, é mais um problema de próstata, né? Então a próstata pode fazer com que vá aos pouquinhos, urine menos, jato fraco, noctúria, que é acordar à noite. Na mulher pode acontecer por alterações do assoalho pélvico, principalmente das que tiveram muita gestação, partos normais. Então você pode ter as questões uroginecológicas, Países Baixos, eu falo, e você tem os problemas cognitivos,
países altos. Então, no Alzheimer, geralmente é isso que você falou. Não é por problema na fala do controle urinário, é mais por uma alteração de comportamento, de não localizar rapidamente o banheiro, ou de não entender claramente a consequência de urinar fora. Então, isso pode acontecer. E é importante reconhecer. Quando o familiar reconhece uma incontinência, é importante comunicar ao médico, porque o médico ele vai avaliar causas clínicas. Vai ver se não é uma infecção urinária, vai ver se não tem um remédio que tem uma ação diurética e pode estar alterando, se não tem excesso ou falta de líquido. Então, o médico vai dar uma rastreada geral na próstata, na questão urinária, nas infecções. Se for um problema relacionado ao comportamento, você pode criar algumas dicas. Você pode sinalizar o banheiro, você pode criar um hábito de colocar o paciente em contato com o banheiro depois de comer, criando um hábito para que o cérebro já sinalize. Mas você falou uma coisa muito importante. Geralmente no Alzheimer, esse problema com a urina começa à noite. E isso pode piorar muito a qualidade do paciente e do cuidador. Porque o paciente começa a acordar, despertar, e aí por risco de queda, o cuidador acorda para ter que acompanhar o paciente. Às vezes acontece muito em mulher, de levantar e perder a urina quando levanta, e essa urina no chão pode aumentar o risco de escorregar também. Então, neste momento, você vai ter que alinhar com o médico mecanismos de contenção dessa urina, ou mudança de medicamentos, em prol de um sono de qualidade. Quando o paciente começa a dormir mal, pela questão urinária, aumenta o constrangimento e piora a performance de dia, porque o sono picado, e aí você vai ter que investir ainda mais na higiene do sono, ou no comportamento do sono, para que o cuidador e o paciente consigam estar habilitados, né, no dia seguinte. Eu queria ouvir de você como é que você vivenciou isso e como que você resolveu isso no seu dia a dia. Eu acho que você é mais habilitado do que eu para resolver essa questão prática mesmo. Então, durante o dia não tinha jeito, né? Porque ela fazia onde ela achava que tinha que ser feito. E assim, diferente das fezes, que faz uma vez só no dia, né? Geralmente, quando tem um intestino regulado direitinho, eu consegui captar o horário que ela faz, né? Das fezes. Então, eu percebo quando ela está muito agitada, ela não sabe dizer o que ela quer, mas eu já sei que cada horário eu sei que é vontade de ir ao banheiro. Mas em relação ao xixi, no começo ela fazia em todos os lugares, né? E muita gente falava para mim, coloca a fralda, mas não tinha jeito, porque não era questão da fralda. Mas a fralda, na hora de dormir, foi fundamental para ela ter o sono tranquilo, né? Eu introduzi a fralda com aquele modelo de calcinha íntima da Pence, né? Pence da Tena. É como uma calcinha mesmo, né? Porque ela ainda não estava no momento de usar fralda, aquele modelo com fitas, né? Aquele modelo é mais para camados, né? Mas ela ainda tem muita mobilidade. Então, foi fácil para mim introduzir a calcinha higiênica, porque eu vesti uma e mostrei para ela, falei que aquilo ali era descartável, e eu fui tirando da gaveta as calcinhas e substituindo pelo modelo Pence, né, da Tena. E é legal porque, assim, quando você precisa, é bom usar a noturna, porque quando você precisa trocar, né, porque ele acorda porque está molhado. Às vezes você fala assim, mas ele acorda, tem que trocar tudo. Não, você tem que trocar porque ele se molhou, né? Ninguém dorme molhado, né? Então você trocando, colocando uma calcinha higiênica ou uma fralda com boa absorção, que tem naquilo, já é menos um fator de risco para ele acordar, porque é muito, muito difícil para o cuidador e para o doente também ficar com o sono picado, né? É muito ruim. Essa questão do auxílio, das ferramentas, é muito importante. E a fralda, ela tem essa questão. Tem o estigma, e os idosos têm muito isso, é igual bengala, né? Não quero usar, e fralda também não. Então, é bacana essa questão de você, ao invés de usar uma fralda clássica, inicialmente, quando a perda não é gigantesca, tentar usar um modelo que se adeque mais e que pareça mais uma roupa. Adorei a sua ideia de você vestir e mostrar, tá na moda, é isso que se usa agora, e você fez muito bem também de
tirar a referência, né? Você tirou a referência daquela calcinha que a gente aprende, mais cavada ou mais colorida, para substituir. Eu acho isso uma sacada muito interessante. Tem que lembrar que a fralda melhora de um lado e pode piorar do outro. Existem as dermatites, existe a questão das infecções urinárias. Então, tem que discutir com o médico, com os familiares, mas é importante conhecer o recurso. Às vezes, por conta de uma ferramenta, você alivia muito o estresse do cuidador e melhora o sono do paciente. Às vezes, eu vejo até o médico, na dúvida, acabar pesando no remédio para dormir, quando, na verdade, a solução estava na escolha do colchão, da roupa de cama, ou no ritmo, ou na redução da luz, na adequação do sono como um todo, e a urina entra muito nisso, né? Então, tudo que você puder fazer para que haja um certo conforto e que vocês vivam como o paciente imaginando que está vendo uma vida plenamente normal, isso é fantástico. Isso não é enganá-lo, isso é simplesmente jogar o jogo do Alzheimer com dignidade. Isso é muito importante em toda a família. As famílias que conseguem lidar com dignidade, com bom humor, com o traquejo, fazem com certeza com que o peso do Alzheimer seja menor. Exatamente. Bom, qual a nossa perspectiva de envelhecimento nas próximas décadas? Como podemos nos preparar para envelhecer melhor? Essa é uma pergunta que merece uma semana de resposta. Primeiro, estamos envelhecendo. Começamos, nasceu, está envelhecendo. Então, é um relógio biológico. A medicina avançou demais com prevenção e com reação a doenças que antes matavam precocemente, como câncer, infecção e doença cardiovascular. Hoje a gente coloca stent, usa aspirina, usa estatina, cessa o tabagismo. Então a gente está chegando cada vez mais velho. A gente está passando por uma transição, a Europa já passou, o Brasil está passando por essa transição, expectativa de vida só sobe. Na verdade, esse ano, agora passado, foi o primeiro ano de redução ligeira na expectativa de vida pela Covid, como a gente teve muito óbito fora da curva, mas a expectativa de vida aumenta e a perspectiva é que a população idosa acima de 60 anos seja a maioria em poucas décadas. E aí a gente vai ter alguns problemas, porque o corpo ele entra num processo de decrepitude, que a gente chama, ou de envelhecimento natural. A gente perde massa óssea, a gente perde massa magra e a gente perde rendimento imunológico e rendimento neurológico. Então, não dá para a gente esperar ficar velho para pensar nisso. A gente tem que começar agora o nosso patrimônio. A gente tem que começar a fazer osso agora, a fazer músculo agora e não pode parar. Tem uma frase que é muito pertinente, que é: nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para você cuidar do seu corpo. Você pode começar o antes possível, mas se eu tenho já 50, 60, 70, nunca é tarde. Você precisa fazer músculo, osso, neurônio. Você consegue cuidar do seu cérebro primeiro, diminuindo a agressão, diminui vícios, aprende a respeitar o seu ciclo biológico. A insônia é um fator de risco. Se estiver perdendo sensor, audição, visão, corrija o sensor. Óculos, cirurgia de catarata, aparelho auditivo, precisa de uma bengala, põe a bengala, combata a solidão e a restrição de comportamento, porque a gente está numa ideia de que o idoso precisa descansar. Bobagem. O idoso precisa se movimentar, porque antigamente ele ficava idoso por 5, 6 anos, hoje ele fica idoso por 30 anos, 40 anos. Então, a gente tem que colocar o cérebro no aprendizado, fazendo coisas diferentes. Alimentação, atividade física, cuidado com os sensores, tratamento de doenças clínicas. Quando eu falo tratamento, Cláudia, é tratamento de verdade. É cuidar do diabetes, é cuidar da hipertensão como gente grande, bater os índices, cuidar no médico, porque cada lesãozinha no cérebro, diminuir traumas na região da cabeça, evitar o tabagismo passivo. Às vezes a pessoa não fuma, mas convive com um monte de fumante. E o patrimônio cognitivo, ele tem que estar ancorado também, e aí eu queria ouvir sua opinião, com o patrimônio social. Às vezes a gente vai criando tanta inimizade
conflitos familiares, a gente vai se isolando. E esse patrimônio social é a nossa rede de proteção na terceira idade. E a gente tem que começar a cuidar disso desde cedo, a não alimentar rancor, a tentar suplantar as dificuldades para manter o ser social que a gente nasceu para ser. A gente tem que cada vez mais criar vínculos e criar opções de flexibilidade para que em cada fase da vida a gente tenha qualidade e tenha participação. Perfeito, perfeito. Eu falo que eu li no livro que a gente tem que criar a reserva afetiva. Né? Não só a questão social, que é conviver, né? Isso é muito importante. Quando você falou da visão, da audição, a visão, a audição que faz com que a gente fique conectado com o mundo, né? Como é que você vai... Se você perde a audição, perde a visão e deixa para lá porque está idoso, porque está com Alzheimer, eu vejo muita gente, a minha mãe não ouve mais. Eu tenho que fazer de tudo pelo ouvido, porque se ela não ouve, ela não vai poder interagir, porque, e isso vai se fechando no mundinho, né? Vai se fechando. E quanto à reserva afetiva, eu falo muito que a gente tem que ser aquela pessoa que a gente gostaria de cuidar, né? Você cuida de alguém? Você gostaria de cuidar de você mesmo? Você que arruma treta toda hora, tá arrumando confusão, né? Quem vai querer cuidar de alguém assim? Ninguém, né? Então a gente tem que ser aquela pessoa que a gente gostaria de cuidar, né? Ser uma pessoa legal, amorosa, afetuosa, porque aí fica fácil, a vida flui, né? Esse seu patrimônio é uma reserva, é uma poupança que no momento de dificuldade, de fragilidade, você vai resgatar isso. Você vai lá e fala, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com... E aí você tem que habilitar. Você fala muito bem, parte sensorial, a parte motora, os idosos que chegam mais magros, que chegam com mais massa magra, mesmo que tenham um problema cognitivo, tem boas pernas e bons braços para carregar esse cérebro com Alzheimer, faz toda a diferença do mundo. Até para o cuidador também fazer as transições. Então, tudo isso é um cuidado com o seu cérebro. É lógico que isso não vai zerar o seu risco de Alzheimer, mas vai diminuir. A gente tem um estudo recente, uma publicação muito importante de 2020, no The Lancet, um dos principais jornais em medicina, que fala que a gente consegue diminuir em 40% o risco de demência. Você se alimentando bem, se exercitando, mantendo a autoescolaridade, atividade social, evitando poluição, tabagismo. Cada um desses pontinhos faz com que sua reserva cerebral aumente, um cérebro saudável. E os outros 60%? Os outros 60% é genética, é a sua idade, então você não consegue mudar. Você não consegue mudar o seu risco, você vai envelhecer, a ampulheta está virada. A sua genética também você não muda, não dá para nascer de novo. Mas se a gente fizer essa nossa lição de casa, o Alzheimer terá menos impacto, será mais lento ou será mais tardio. Então isso é extremamente importante para quem está nos ouvindo e tem um risco maior ou menor, tratar ou mudar aquilo que é fator modificável. E quando chega alguém para mim que fala assim, meu pai está com 98 anos, acabei de receber o diagnóstico de Alzheimer, eu falo, uau, 98 anos, maravilha, parabéns para todo mundo, né? Porque, caramba, viveu maravilhosamente bem, né? 98 anos, gente, importantíssimo. Tem algumas... As pessoas não têm essa... até te interromper rapidamente, eu vou fazer tem pessoas que não têm essa noção, porque o Alzheimer é muito, muito frequente no super idoso, naquele acima de 80, 85. Na verdade, a gente tem um risco em torno de 5 a 10% aos 65 anos, que já é alto, e esse risco praticamente dobra a cada 5 anos. Quando você pega alguém de 85 anos, o risco dele ter doença de Alzheimer é 40, 45%. Aos 90, aos 100 anos, o risco já é maior de ter do que não ter. Então, perceba que é uma doença muito relacionada ao envelhecimento, né? E aí a questão genética, só porque eu citei brevemente, existe o Alzheimer tardio, aquelas pessoas que têm Alzheimer acima dos 65 anos, e aí o risco genético, ele é maior nos filhos, nos sobrinhos, mas ele é só um pouco maior. Agora, para aquelas famílias onde o Alzheimer acontece em vários membros, e que acontece no paciente abaixo dos 60 anos, aí o risco genético é maior.
maior. O mesmo vale para portadores de síndrome de Down. A síndrome de Down é um fator de risco para Alzheimer. Muitos pacientes com síndrome de Down desenvolvem Alzheimer aos 40, 50 anos. O que eu quero dizer com isso é que existem vários Alzheimers. Não é todo mundo que tem o mesmo Alzheimer. Para algumas famílias o peso genético é maior, para outras é menor, para algumas o fator, e é bem possível que a gente esteja falando de várias doenças ligeiramente diferentes sob o mesmo nome, que é o epônimo, né? Alois Alzheimer, que foi quem descreveu a doença num paciente de 50 anos na época, né? O alemão, o famoso Alois Alzheimer. Precoce, né? 50 anos, né? E quando o cara que descreveu precoce. E quando aparece, já está pelo menos há 10 anos. Isso mesmo, a patologia ela começa no cérebro 10, 20 anos antes. Já começa um empobrecimento nas sinapses, um acúmulo dessas placas, a gente chama de placas senis ou placas amiloides, que é esse lixo celular que se acumula, a redução dos mecanismos cognitivos. Mas quando a pessoa tem muita reserva e é muito flexível, vai perceber tardiamente o início dos sintomas. Quando a gente não tem um neuroprotetor, não precisa sair fazendo teste em todo mundo. Mas se um dia a gente tiver um remédio capaz de evitar, aí a gente vai provavelmente testar as pessoas com histórico familiar antes delas terem a doença para dar o tal do remédio, que não existe, mas que está sendo muito investigado. É isso aí. Como a gente está conversando muito, acabou que muitas perguntas aqui já foram discutidas aqui, né? Qual a relevância genética, você já falou. Existe um estudo que justifique o alto índice da doença em mulheres? Essa é uma excelente colocação. Isso é uma coisa que a gente percebe epidemiologicamente quando você vai estudar os portadores de Alzheimer. Você percebe que o principal fator de risco é a idade. Quanto mais velho, maior o risco. Apesar de 5 a 10% terem formas pré-senis, abaixo dos 60 anos. Quando você olha homem e mulher, você vai ver mais mulheres do que homens com Alzheimer. Isso já é comprovado em vários estudos. A gente tem alguns lugares que chega a quase 2/3 de mulheres, 1/3 de homem. A primeira explicação óbvia que vem à cabeça é porque a mulher vive mais, né? Então cairia na questão da idade. Mas essa explicação não é boa, porque mesmo se você esmiuçar os números, você percebe que a quantidade de Alzheimer nas mulheres ainda é um pouco maior, mesmo se você eliminar o impacto estatístico da mulher ter uma sobrevida maior. E aí existem várias teorias. Existe teoria hormonal, que a mulher pós-menopausa, pela privação hormonal, já poderia ter um enfraquecimento nas questões sinápticas. Tem outras questões emocionais, que a mulher tem um índice maior de insônia, de depressão, por questões biológicas e por questões também de múltipla tarefa. Então, a gente não tem uma resposta cabal. Fatores genéticos e fatores ligados ao sexo, hormonais, culturais e sociais, e também um pouco da longevidade. Isso tudo explicaria o Alzheimer ser um pouco mais no sexo feminino. Agora, eu queria aproveitar esse gancho para dizer que o Alzheimer não pega só mulheres com relação à doença, tem ou não Alzheimer, mas também pega com relação ao cuidador. É muito comum que a mulher acabe centralizando e sendo sobrecarregada no ambiente familiar. Então é muito comum que uma mulher às vezes tenha que parar a sua vida ou que tenha que tocar 3, 4 jornadas por ter essa figura maternal. Isso precisa urgentemente mudar. Homens e mulheres precisam dividir de forma igualitária e tranquila os cuidados com o paciente idoso e com Alzheimer. Então a mulher acaba tendo esse duplo impacto, né? Então, a gente está bem em sintonia, né? Porque eu ia complementar essa pergunta, que acaba que quem cuida são as mulheres, né? São as esposas e as filhas, né? São as esposas e as filhas, porque os filhos... Não, né? Até existe marido que cuida, mas é complicado, porque quando é o marido, ele está ali equivalente quando não mais velho, né? Então,
eu penso que é muito difícil, né? Um idoso cuidar de um idoso com demência, porque, inclusive, eles não têm preparo emocional e físico para isso, né? O que você acha? O marido, de repente, a mulher com 86 anos, o outro está com 88, ele tem condição de cuidar? Não tem. A colocação é perfeita. Na verdade, a gente carrega isso culturalmente. Eu tenho que ser o cuidador, o cônjuge, o marido, a esposa precisa cuidar, mas a gente não é preparado, nem é ensinado, nem preparado fisicamente para lidar com as intempéries ali. Por isso que o papel do cuidador, às vezes extrafamiliar, ou esse cuidador partilhado, essa guarda compartilhada, entre aspas, ou até o treinamento de alguém, que você precisa ter treinado para isso. E você mistura o papel. É muito comum que, às vezes, o esposo ou a esposa se torne o cuidador, e aí a pessoa perde o esposo, que perde o papel de marido e mulher, e ganha o cuidador ruim, né? Que é o cuidador que, às vezes, não tem força, ou que não tem tempo, ou que não tem paciência. Então, o ideal seria um bom cuidador e que os outros papéis sociais continuassem sendo cumpridos, como de filho, de irmão, porque todo o resto... Então é muito comum isso, sobrecarregar uma pessoa ou cair na mão de alguém inadequado para aquele contexto, e a pessoa perde de um lado e perde do outro, tendo um mau cuidador e ainda não ter um esposo que poderia suprir essa lacuna emocional dessa fase. É verdade. Verdade, isso acontece muito, né? Geralmente eu falo muito que quem vai cuidar não é aquele que está disponível, é aquele que está disposto, né? Que é muito diferente. Estar disponível ou estar disposto, porque às vezes a família decide que quem vai cuidar é aquela pessoa que ficou desempregada, que se separou do marido, né? E geralmente essa pessoa está tão fragilizada, né, pela condição dela, que ela não vai ter a menor condição de cuidar. Então, assim, tem que repensar muito em quem vai cuidar, pela saúde do cuidador e pela saúde do doente também, né? Colocação perfeita, assino plenamente embaixo. Exato. Deixa eu ver aqui. Remédios de tarja preta são realmente um fator de risco? Essa pergunta sempre aparece, ele é muito importante. O remédio de tarja preta, ele tem um uso um pouco abusivo no nosso país. A gente teve algumas décadas no passado onde se usou muito clonazepam, prazolam, bromazepam. A gente usava para tudo, para ansiedade, para depressão, para sono. Hoje, os novos médicos, a nova medicina dos últimos 10 anos, já tem usado menos o tarja preta. O tarja preta, ele não causa o Alzheimer, mas ele pode agravar, porque ele aumenta o risco de queda, ele deixa a pessoa sonada, pode deixar a pessoa mais desatenta. Então, a gente tem cada vez usado menos, na terceira idade, de modo geral, remédios sedativos. Mas não é para demonizar o remédio. Tem alguns momentos e algumas situações que a gente usa. Síndrome do pânico, às vezes a pessoa só dorme daquele jeito, para nenhum jeito, ou já usa há trocentos anos. O médico ele vai ter que usar o bom senso, o custo-benefício. Mas não é o tarja preta que causa o Alzheimer. O Alzheimer, inclusive, ele foi descrito antes do advento do tarja preta. Então, não é isso que leva ao Alzheimer, mas isso pode agravar. A gente tem que tomar cuidado, Cláudia, com alguns estudos. Tem alguns estudos que falam assim, olha, quem usa mais tarja preta tem mais Alzheimer. Tem que tomar cuidado, porque quem usa mais tarja preta também tem mais doença psiquiátrica, também dorme pior, pode ter outros fatores de risco ocultos nesta informação. Fato é que a gente tem usado menos, pelo risco de vício, pelo risco de desatenção e esquecimento e pelo risco de queda. Então a gente tem modernamente evitado remédios sedativos e hipnóticos que possam deixar o paciente mais sedado. Mas tem situações críticas, o médico vai ter que ter o bom senso. Eu queria já aproveitar e falar de um outro medicamento, que é o omeprazol, pantoprazol. Muita gente fala, nossa, esse remédio é um veneno, causa Alzheimer. Cuidado, todo remédio ele tem risco-benefício. No caso do omeprazol, pantoprazol, ele tem que ser usado ao lado do médico, por dose certa e por tempo certo. É que também virou uma oba-oba. As pessoas usam por 10, 15, 20, 30 anos, compram sem receita, e em alguns casos a gente viu sim, dificuldades de absorção de vitamina B12, e alguns casos de esquecimento associados ao uso indiscriminado, em doses bizarras por tempo. Mas não dá para
dizer hoje que o omeprazol é a causa do Alzheimer. Isso seria pular muitas etapas de investigação. Dá para dizer que qualquer remédio, mesmo que não exija receita, tem começo, meio e fim e tem que estar ao lado do médico para usar. Porque até o omeprazol simples pode levar a desabsorção e pode levar a problemas que levam ao esquecimento. Então, cuidado com essas explicações muito fáceis para doenças complexas, né? Então, cuidado com soluções muito fáceis para um problema complexo como Alzheimer e uma explicação fácil para um problema complexo como esse também. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se vai dar para, como não é a sua área, mas é muito pertinente, que muitas pessoas me perguntam isso. Agora que eu comecei a ler aqui, vocês que estão aqui no chat, a gente não tem como ler, agora que eu abri aqui para responder alguma coisa. Sobre o exame de vista, né? A pessoa com demência, ela não consegue dizer se está enxergando, se não está, e é importante que enxergue. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de exame numa pessoa com demência, já que ela não sabe, né? Essa pergunta é excelente. A gente está acostumado aí no oftalmologista e falar, tá melhor, tá pior. E o paciente com demência. É difícil, bota aqui, bota ali, às vezes confunde a gente. Imagina alguém que tem demência. Como é que Em fases iniciais, o paciente consegue fazer um exame mais simplificado. O oftalmologista, que está acostumado com geriatria, ele já consegue fazer um exame mais simplificado e ele consegue chegar na resposta. Já o paciente que está mais comprometido, a gente tem medidas indiretas. Você pode dar um objeto no campo visual, ver se ele se dirige ou não. O médico pode olhar catarata, pressão intraocular, mesmo que o paciente não responda. E tem até hoje estímulos auditivos que nem bebezinho, né, que faz o DERA, e o bebezinho não responde, mas a gente consegue saber se o bebezinho escuta ou não escuta pelo potencial evocado auditivo ou visual. Então, um bom oftalmologista que se preste a atender pacientes idosos e com demência, ele vai ter que ter o traquejo. Do mesmo jeito que o pediatra vai ter que examinar a criancinha pequena, e até, mal comparando, não é uma comparação pejorativa, mas até o veterinário tem esse problema, porque os animais também não falam, não se portam cognitivamente, e ele vai ter que avaliar a visão. Então, existem artimanhas para que você não deixe de fazer o exame auditivo e visual, mesmo que mais empobrecido. Inclusive tem aquele exame pré-grau, né? Aquele que quando você senta, você vai usar. É a maquininha que... Só manda olhar. É a maquininha que vai determinar, porque já ajuda, gente. A gente que está lendo e usa muito a vista, precisa de uma coisa mais precisa, né? Mas a pessoa que tem demência, ela não vai, né, já numa fase avançada, ela não vai usar tanto a visão, né, mas precisa enxergar, né? Mas eu acho que talvez o exame de pré-grau já ajude, né? O pré-grau ajuda bastante, e no dia a dia é muito importante você observar se a pessoa está dando muita topada, se ela está topada muito de um lado só, porque além dos distúrbios de refração, existem os distúrbios de campo visual. Então, esta observação fina pode ajudar os médicos a identificarem alguma dificuldade. Tudo que você puder fazer de habilitação dessas ferramentas. Eu estou vendo no nosso chat, muita gente está reclamando do meu som aqui no computador, e eu não sei muito como resolver isso. Estou tentando falar de maneira mais pausada, mas eu sou meio acelerado, meio agitado, e espero que as pessoas consigam decodificar esse meu entusiasmo por participar da... Porque assim, gente, quando a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que entender que nem sempre como se controla isso. Como? Né? Se, por exemplo, a internet cair, acabou a live. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e se adaptar mesmo, né? Se não fosse a internet, a gente nem ia conseguir fazer tanta coisa, né? Mas dá para ouvir, dá para... assim, um pouquinho só, mas dá para entender perfeitamente o que você está falando aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou aqui. A gente já falou de música. Qual a relevância genética? A gente falou mais ou menos, né? Qual a relevância genética no diagnóstico de Alzheimer? Então, a gente tem dois tipos de Alzheimer. O de início tardio, que você tem vários genes de predisposição, mas você tem muito impacto do ambiente, da idade. Então, aqueles que têm familiares que desenvolveram Alzheimer mais tardiamente, a genética é mais fraca. Agora, existem formas de Alzheimer que são
100% genéticas. E geralmente pega pessoas abaixo dos 60 anos. Quem assistiu o filme Pra Sempre Alice, viu um caso genético, né? Onde ela tem 50 anos, é uma mutação da presenterina, e ali você pode ter mutações da apolipoproteína, da presenterina, mas são mais raros. O mais comum na genética é poligênica, vários genes, e o gene só é ativado dependendo de fatores ambientais e de idade. Então, não existe para esse Alzheimer tardio um determinismo. Não é que vai ter, que você é escravo da genética. Você pode viver e, diferente do seu familiar, não ter. Então, se prepare para ter e se prepare para não ter também. Você vai ter que estar pronto para qualquer das opções. É isso aí. Quem quer viver pode acontecer. Então a gente tem que começar a criar aquela reserva cognitiva, reserva afetiva, o estímulo social, isso tudo é muito importante, né? Doutor, qual o recado que você daria para os jovens adultos para cuidar da mente, para evitar o aparecimento precoce? O que você falaria para os jovens adultos? Cuidar do cérebro. Eu vou falar para todos os jovens de qualquer idade, né? Porque ser jovem é uma condição espiritual, um estado de ânimo, né? O seu cérebro não se cuida sozinho. Olha, não tem jeito. Não adianta você jogar o cérebro e dançar conforme a música. O seu cérebro não é autolimpante. É igual você querer ter um abdômen tranquilo e não pisar na academia. Então o seu cérebro tem que ser cuidado. Cuidado com o que você come, cuidado com o modo que você vive, o burnout, o esgotamento profissional, a privação de sono, o excesso de drogas, a depressão e a ansiedade mal gerenciadas. Tudo isso diminui a qualidade do seu cérebro. Doenças clínicas, o cérebro e o corpo, eles precisam ser cuidados para durar a vida toda. Às vezes a gente vê o corpo se exaurindo antes do cérebro, e às vezes você vê o cérebro se exaurindo antes do corpo. Todo mundo quer envelhecer, então para isso tem que tomar atitudes agora. E essa atitude, ela não é fácil, ela custa dinheiro, ela custa tempo, ela custa abdicações. Então, cuidar do cérebro é aprender o seu modus operandi. Procure aprender sempre. Não caia na rotina, no tédio, no ócio. Não recuse convite que não é para recusar. A vida ela precisa ser saboreada e o cérebro é muito preguiçoso. Se você automatizar tudo, ele vai se economizar. Agora o cérebro, quanto mais economiza, pior fica. Ele tem que ser desafiado até o último segundo, até o suspiro final. Ele é capaz de fazer sinapse, ele é capaz de criar neurônios com Alzheimer, sem Alzheimer, com AVC, sem AVC. Então, a dica que eu dou é faça de propósito. Não espere que o mundo cuide do seu cérebro. O mundo não vai cuidar do seu cérebro. Você vai cuidar do seu cérebro. E com todo cuidado, as coisas podem dar errado. Por isso que você está pronto também com a sua rede de proteção. Aquele pauzinho do trapezista, se ele quebrar, você cai na rede. Agora, se você já tiver se cuidando mal e nem tiver a rede de proteção, ixi, aí você se esborracha mesmo. Então, nunca é cedo demais, nem tarde demais. Cuidado com o que você anda fazendo com o seu cérebro. Bom, isso mesmo, gente. Vamos desafiar o cérebro e criar reserva cognitiva que vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Bom, doutor, eu queria agradecer de coração a sua presença. Foi excelente a live, foi muito inspiradora aí para todas as pessoas que precisam conhecer mais para esse mês, né, tão importante. Muito obrigada. Quero agradecer a Tena, que é líder mundial em produtos para incontinência urinária. E quero dizer para vocês também que a Tena, ela tem um programa de amostra que você pode receber da sua casa, amostra para você conhecer os produtos da Tena. Então é só se inscrever no site, www.tena.com.br. Você se inscreva e peça a sua amostra para você testar os produtos que vale a pena. Eu assino embaixo, vocês que me usam já há muito tempo.
E eu gosto muito. E muito obrigada, Atena, muito obrigada, doutor Leandro, e muito obrigada a todo mundo que está aqui, que foram muitos likes, muita gente aqui. Muito obrigada, boa tarde para todo mundo. E é isso. A gratidão é minha, eu queria parabenizar a Atena, parabenizar a Cláudia por essa live. Lógico que é um recorte, né? É um pedacinho de um universo. Espero os novos encontros e também que as pessoas busquem informação de qualidade. Cuidado com fake news, cuidado com má influência aí com relação à informação e todo mundo junto, diminuindo o estigma e melhorando a qualidade de vida dos portadores e de todo mundo que o cerca. Isso é um problema não de poucos, é um problema de todos, de toda a sociedade. Bem-vindo à Central de Atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Informamos que para aprimoramento dos serviços, sua ligação poderá ser gravada. A qualquer momento, durante o seu atendimento eletrônico, digite 9 para falar com um de nossos atendentes. Tendo em vista a situação da pandemia, a Defensoria disponibilizou o atendimento do 0800 para todas as unidades do Estado de São Paulo. Atenção! A Defensoria Pública presta serviços de forma gratuita à população. Não há cobrança de honorários pelos serviços prestados em nenhuma etapa do atendimento. Para informações sobre o auxílio emergencial, digite 1. Se deseja falar sobre INSS, questões... Para agilizar o atendimento, digite o número do seu CPF. 0, 3, 5, 5, 5, 8, 5, 4, 8, 0, 1. Confirme o CPF digitado. 0, 3, 5, 5, 5, 8, 5, 4, 8, 0, 1. O CPF está correto? Se sim, digite 1. Ou não. Para este atendimento, poderá ocorrer a solicitação de informações ou confirmação de dados. Por favor, aguarde, que sua ligação será transferida para um de nossos atendentes. Informamos que sua ligação será gravada. Por favor, anote o número do protocolo de seu atendimento. 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 6, 5, 3, 5, 0, 4. Para repetir, digite 1 ou aguarde para ser atendido. Defensoria Pública Edneia Lopes, bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? Meu nome é Valmir, José Valmir Cardoso. Atendimento é para o senhor? É para mim. Qual o número do CPF? 035 558 54801. Telefone celular? Esse que eu estou ligando é 988 99 2859. Em que posso ajudá-lo? Eu estou, vamos dizer, cansado, desanimado e sem esperança de ter ajuda de um órgão público ou de uma justiça nesse país, né? Então, eu vou fazer uma coisa bem simples e que a lei não me proíbe. Eu, como filho, né, e herdeiro da casa da minha mãe, que é, por conseguinte, uma casa minha também, né? Eu vou entrar nessa casa e vou querer acesso a essa casa. É bem simples o que eu vou fazer. A lei não me proíbe de fazer isso e nem pode me proibir. Não há nada legal
que faça eu não ter isso, principalmente com uma pessoa de mal de Alzheimer, que no meu modo de ver está sendo maltratada. Maltratada não é que estão batendo ou fazendo tantas maldades. Maltratada que não sabem o que é o mal de Alzheimer. Eles negavam essa doença. Foram obrigados a aceitar essa doença de tanto falar, de tanto brigar, né? Então, e eles cometeram crimes, continuam cometendo um crime a não me dar informação, a não tomar nenhuma atitude perante os órgãos de justiça, né? Então, eu não tenho mais a quem procurar, porque desde 2015 eu e outras pessoas procuram direitos humanos, né? E outros órgãos para se tomar uma atitude. E esses órgãos... Não, mas qual a solicitação? Não estou entendendo. O que o senhor deseja com a defensoria? Talvez só comunicar a vocês, já que vocês não vão fazer nada, né? Igual aos outros órgãos, né? Porque isso começou com cárcere privado, que hoje é noticiado, hoje a Band, a Record, várias emissoras já passou. Isso foi 22 meses que eu fiquei e que ninguém fez nada. Então isso daí foi um crime. E eu estou sendo bem claro que esse crime a minha mãe cometeu, né? Porque ela sabia o que eu passava lá, eu internado, como ela soube quando eu saí de lá, né? Que logo depois eu fiquei na rua. Então, os meus irmãos, que são 4, com interesse bem claro, né? Que não é na saúde da minha mãe, né? Me impossibilita a entrada lá. Houve já 2 agressões e uma tentativa de agressão contra mim. E eu... Você quer entrar com alguma ação junto à defensoria, é isso, neste momento? Não, a única ação que a defensoria poderia entrar, né, talvez uma obrigação de fazer, né, e dar o acesso, porque me diz, eu como idoso, o que proíbe eu ter acesso à casa da minha mãe? O que proíbe? A minha mãe com mal de Alzheimer... Então, eu sou aqui da central de atendimento, né? Nós só agendamos aqui. Eu preciso saber qual a solicitação que você vai fazer. O senhor deseja alguma solicitação junto à defensoria que faça algum agendamento? Não, eu acho meu caso de urgência. O Cracudo, se eu ligar para você e falar, ó, eles vão invadir tal casa, vocês vão tomar uma atitude, somos direitos humanos, tomaria uma atitude. Agora, no meu caso, que desde 2015 coloco que havia um cárcere privado, vocês ficaram calados, teve o Ministério Público tomar uma atitude para fechar a clínica e tirar 46 pessoas. Se vocês não têm nesse órgão de vocês um advogado decente, que tenha uma atitude, que não precisa agendar porcaria nenhuma, porque a minha paciência, são 6 anos lá, sóbrio, acabou, porque eu sou um alcoólatra. Não é porque eu não estou bebendo que eu vou ficar quieto com essa palhaçada que é esse país. Então, agendar o quê? Vocês querem que eu agende o quê? Se eu ligar agora pro 90 para eu vou entrar nessa casa, eles vão lá ver se eu vou entrar. Eles vão me impedir de entrar por quê? Algo mais então, me dá então, protocolo, porque assim como eu falo por direitos humanos, como já falei para a delegacia dos idosos, eu jogo no bicho, porque talvez aí tenha um resultado, porque até hoje, são 6 anos, nem uma simples cesta básica, nem uma averiguação do local, se tem corrimão nas escadas, se tem antiderrapante, se tem alguma coisa, uma foto. Não tem nada. Então, para assinar protocolo, dar um número para mim, ou agendar. Agendar o quê? Vocês vão falar o quê para mim? Sobre lei? Que lei? 148 é lei? 171 é estelionato? A pessoa está doente, sem exame, é lei? A minha mãe, então, ela queria que eu morresse? Essa é a lei? Eu quero ver isso pessoalmente.
Seu José, caso o senhor deseje algum atendimento, o senhor deve informar para que eu possa dar prosseguimento. Caso não, nós vamos encerrar o atendimento, tudo Vai bem? encerrar porque você não deve ser mãe. Vai encerrar porque talvez se você for mãe, você faz o que a minha mãe faz. Deixa seu filho internado, sofrendo todas as violências. Vai encerrar porque você é incompetente. Vai desligar ou vai ajeitar. Porque o negócio seu é só ganhar o dinheiro público. Prezado usuário, por gentileza, avalie o nosso atendimento telefônico. Digite 1 se você ficou satisfeito. 2 se você ficou parcialmente satisfeito. 3 se você ficou insatisfeito.